Falar de pombagira é um desafio muito grande para todo mundo, mas principalmente para um homem. Falar sobre pombagira é um grande desafio, porque a gente tem muito essa questão do lugar de fala, né? Como é que o homem vai falar da pombagira? Se você tem tantas mulheres para falar sobre pombagira, por que que um homem vai falar sobre pombagira? É justamente por causa disso. Porque nós precisamos de homens falando sobre questões femininas também. Enquanto o universo feminino ficar só entre mulheres, mulheres que falam, mulheres que ouvem, e não tiver um aliado, não tiver homens falando sobre essas questões, então esse diálogo sobre o feminino, sobre o machismo, ele não toca esse universo masculino. São questões que nos atravessam a todos nós. Pombagira, o mistério Pombagira vai direto à questão da masculinidade tóxica e vai direto à questão do machismo. E o que é que me dá o direito e a liberdade, né? Além de toda essa importância do homem falar também sobre a pombagira, em que lugar eu me coloco de alguém que incorpora uma pombagira. Eu incorporo. Então, estou falando do lugar de médium de incorporação que tem a experiência de não apenas incorporar uma pombagira. Eu convivo com uma pombagira, que é a Maria Preta. E sou autor do livro Pombagira, a deusa, mulher igual você. Mulher igual você para homens, para mulheres, para pessoas trans, para quem não tem identidade de gênero, porque todo mundo tem uma pombagira. Todo mundo tem algo de feminino. Todo mundo tem algo de doce. Todo mundo tem algo de sedutor. Todo mundo tem algo de encanto. Todo mundo tem algo de uma dor das mulheres todas que foram caladas. Todo mundo tem algo de uma dor que vem da sua mãe, das suas avós, das suas bisavós, das suas tataravós. Todo mundo, porque todo mundo nasceu de um ventre materno. Todos nós maternamos, todos nós somos filhos dessas mulheres. Somos filhos de Iemanjá, de Oxum, de Logunã, de Obá, de Ansã, de Oroiná e Gunitá. Nós somos filhos de Iemanjá e nós somos filhos de Pombagira também. Porque é que a gente aceitou toda essa repressão com relação à pombagira dentro da própria Umbanda. Como é que dentro da própria Umbanda existe uma repressão à liberdade da pombagira? Como é que dentro da própria Umbanda existe a redução do mistério exclusivamente a mulheres? Se elas incorporam também Exu, está tudo ótimo se a mulher incorpora o caboclo. Agora, se o homem incorpora a pombagira, tem uma questão aí mal resolvida. E a única questão que existe é o machismo. É como eu me entendo homem ou como eu me entendo macho depois de incorporar uma pombagira. E isso vai ao encontro da minha experiência de vida, porque em 2018 eu escrevi o livro Exu Não é Diabo. Foi um marco, é um marco na minha vida. Foi o livro mais vendido na Madras Editora na Bienal 2018. Fizemos lançamento desse livro na Livraria Cultura da Avenida Paulista em São Paulo. É um marco, Exu não é diabo. Ele é um marco. Esse livro foi escrito com muito amor, com muita entrega, com muito carinho e já foi ampliado várias vezes e corrigido várias vezes. E
durante o lançamento alguém me perguntou, e a pombagira? Você vai escrever um livro sobre a pombagira? Eu falei, vou. Já escrevi sobre Exu, vou escrever sobre a pombagira. Então um dia eu sentei para escrever, começar a escrever o livro da pombagira e chegou uma pombagira, eu vi. Eu não sou um médium clarividente de ver toda hora, mas eu sinto no meu campo. Então eu vi na minha tela mental quando ela chegou, essa pombagira, e eu estava começando a escrever. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou escrevendo. Ela falou, você está escrevendo o quê? Eu estou escrevendo um livro. Um livro do quê? De pombagira. E a pombagira, ela fez assim, para mim. Ela fez, não. Ai, não faça isso. Eu falei, uai, como não? Não faça isso? Não, não, você não pode escrever um livro de pombagira. E eu fiquei sem entender por que é que eu não podia escrever um livro de pombagira. E essa pombagira sumiu. E eu não consegui escrever mais nada de pombagira e todo mundo perguntando como é que tá o livro. E eu falando, eu já comecei já, né? Já comecei a escrever o livro da pombagira, comecei. Aí um belo dia eu acordei, eu estava sozinho na minha casa e do meu lado tinha uma divindade, era uma deidade. Sabe quando as pessoas dizem que encontraram uma deidade e o que essa deidade falou criou uma nova religião? Foi algo muito assim que aconteceu comigo. Tinha uma deidade e ela era toda um corpo todo dourado, parecia uma mulher assim, feminina, e tinha uma nudez, mas era uma coisa muito sagrada assim, não tinha nada de nenhuma conotação de um nenhuma conotação de um assédio, de uma vulgaridade ou de uma, enfim, né? Algo muito sagrado mesmo. E ali ela começou a falar comigo. Começou a falar, e ela começou a falar, e ela falava, e começou a mostrar o meu machismo, da minha família, da sociedade, da cultura, da minha história de vida, e aquilo foi me rasgando, me cortando inteiro e por dentro, assim, uma dor com relação a qualquer comportamento machista, né, que está tão arraigado na nossa sociedade, que é praticado por homens, mas que é reproduzido por mulheres também. Porque a gente precisa de todo um estudo, uma cultura para entender isso, né? E eu passei uma manhã inteira ali com aquele ser, com aquela deusa, com aquela rainha, com aquela entidade. No final, aquela pombagira voltou e perguntou se eu queria começar um estudo com ela. E o estudo tinha começado com essa entidade e ela daria continuidade ao estudo. Eu falei que sim. Ela falou, então se você quer, para começar a nossa conversa, você tem que estudar sobre o feminismo, sobre o machismo, sobre o racismo, o feminismo negro, senão a gente não pode nem começar a conversa. E aí eu fui estudar. Fui estudar algumas referências, como a Bell Hooks, a Djamila Ribeiro, sobre feminismo negro, sobre o feminismo em geral, para mim entender o que era isso. Eu fiquei assim, chocado da minha ignorância. E aí eu comecei a entender um pouquinho o que é a pombagira diante da sociedade, o que é a pombagira diante de um mundo patriarcal, colonial, machista, do mundo de supremacia branca. Então fui entendendo onde eu me encaixava, qual era o meu papel ali. E aí, então ela se apresentou, a minha pombagira Maria Preta. Eu recebo outras pombagiras, mas a Maria Preta se apresentou. E ela começou então a me preparar para escrever esse livro. Ela foi dando o direcionamento do que eu deveria escrever, do que eu poderia escrever, e a minha experiência de incorporá-la
começou a trazer um novo olhar para mim enquanto homem. Ela dizia assim: eu vim para matar um macho. Pode ser que sobre um homem aí. Eu acho que sobrou. Eu tô aqui, né? Tô. Então, estamos nessa tarefa, né? E ela me preparou para esse entendimento, para esse olhar. Então, entender a pombagira é uma coisa muito profunda com relação à nossa identidade de gênero. Entender a pombagira é uma coisa muito profunda em relação a essa sociedade machista. Entender a pombagira é algo muito profundo do ponto de vista da energia do sagrado feminino, de uma potência feminina. É algo muito profundo por meio da teologia de Umbanda, quando a gente entende que existe uma deusa, uma divindade para esse mistério, né? E muitas outras, como Lilith, que é esse poder da pombagira, como a Kali ou como Hecate. Então há outras deusas, né, esquecidas e apagadas que trazem esse poder da pombagira, de uma divindade, de uma força. O que isso pode fazer pela mulher como empoderamento e o que isso pode fazer para o homem como uma cura das nossas dores, do nosso machismo, de todo esse colonialismo. Então a manifestação da pombagira na nossa vida ela é uma cura. E quando eu aprendo a abraçar a pombagira e receber a pombagira, estou abraçando e recebendo também essa sombra coletiva. Uma sombra coletiva do machismo na sociedade. E como eu acolhendo essa sombra, eu trago luz para essa sombra e vou me enxergando um ser humano muito melhor. Então a pombagira, especialmente a pombagira Maria Preta, faz de mim um ser humano melhor. Quanto é o ser um melhor religioso, um melhor médium, um melhor umbandista, isso vem depois. Eu estou me tornando um ser humano melhor. Então, essas entidades, esses espíritos, eles vêm para fazer da gente uma pessoa melhor, para a gente ter a melhor experiência possível no mundo, na vida, nessa realidade. Isso transcende a religião. Que Pombagira nos abençoe, aqui, agora e sempre, que a gente possa perceber essa importância dela. E se esse vídeo é importante para você, você curte ele, encaminha para os seus amigos, para todo mundo, mostra, fala, ó, Alexandre Comino escreveu o livro Pombagira Deusa e ainda está aqui para falar um pouquinho sobre esse mistério maravilhoso nas nossas vidas. Axé, gratidão, arroz, saravá, namastê, laruí, Pombagira.